Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o multispeed, tá? Que é uma função bem legal aí do inversor de frequência CFW300. Vamos lá entender como que ele funciona, através de uma aplicaçãozinha que eu bolei aqui, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui uma esteira, e essa esteira tem três zonas. Eu tenho uma zona sem risco, uma zona de risco moderado e uma zona de risco alto. Então, se entrar uma pessoa nessa zona de risco moderado aqui, um scanner vai detectar e vai enviar um sinal para a entrada digital 3 do inversor. Se entrar uma pessoa na zona de risco alto, o scanner vai detectar e mandar um sinal para a entrada D e 2 do inversor de frequência. Tá? O que eu quero fazer? Se a pessoa entrar, se ela estiver na zona sem risco, o inversor vai trabalhar a 60 Hz. Se a pessoa entrar no risco moderado, o inversor vai mandar 40 Hz por motor. E se a pessoa entrar na zona de risco alto, eu quero que 20 Hz seja enviado para o motor. Então eu vou diminuindo essa velocidade de acordo com a pessoa se aproxima da zona de risco. Como isso funciona, tá? Eu consigo, através da combinação das entradas digitais, eu consigo selecionar diferentes referências de velocidade. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 000, ou seja, o meu sensor scanner da zona de risco alto e o meu sensor scanner da zona de risco moderado estão mandando sinais zeros, ou seja, eles não estão ativos, qual o sinal que eu vou mandar para o meu motor? A referência 124. Se entrou uma pessoa no risco moderado, eu mando a referência 126. Se entrou uma pessoa na zona de risco alto, eu mando a referência 128. Então é assim que eu vou controlar, tá? No nosso caso aqui, eu só estou precisando de 3 combinações. Então a entrada DI4, ela não se faz necessária, porque ela vai ficar sempre em nível baixo, tá? Mas a gente vai utilizá-la ainda assim. Então vamos lá ver como a gente faz isso na prática, pessoal? Então, pessoal, para a gente fazer aí a operação multispeed do inversor, o primeiro parâmetro a modificar é o P221, tá? Que é a referência de velocidade no modo local, que é o que a gente está trabalhando. Então, seleciona ele aqui. O multispeed é o 8, tá? Então, valor 8. Beleza. Depois eu vou lá para 264. O parâmetro 264 define a função da entrada digital 2, tá? Eu vou definir ela como multispeed. Então, coloco em 13. 265, que é a função da entrada digital 3, coloco como 13 também, tá? E o 226, que é a função da entrada digital 4, também coloco em 13. Feito isso, eu preciso definir as referências de velocidade, tá? Onde eu vou fazer isso? Lá no parâmetro P124. Aqui eu tenho uma referência de frequência, tá? Quando eu tiver no parâmetro P124, que é a condição sem risco nenhum, eu quero que ele rode a 60 Hz. Quando eu cair na condição de risco moderado, eu quero que o meu inversor rode a 40 Hz. Então o parâmetro P126 vai ser 40 Hz. Já na condição de risco máximo, eu quero que a referência de velocidade seja 20 Hz, tá? Feito isso, todos os meus parâmetros já estão prontos, tá? Vamos testar. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Para simular os dois scanners, vou utilizar 2 botões. Então, esse botão aqui vai ser a zona de risco alto e esse botão a zona de risco alto, de risco moderado. Quando eu acionar isso aqui, eu mando o sinal para entradas digitais do meu inversor, tá? Então, comecei rodando aqui, não tem nada acionado, né? Ele vai para 60 Hz, certo? A partir do momento que eu vier aqui e entrar na zona de risco moderado, então é como se tivesse acionado o scanner, ele cai para trabalhar a 40 Hz. Acionei a zona de risco alto, ele cai para mim na condição de 20 Hz, certo? Então, essa aqui é a nossa aplicaçãozinha.